Você conhece o insistente? Esse sabotador mental, ele também é conhecido como o perfeccionista. Bom, hoje eu quero falar para você um pouquinho sobre ele e como o perfeccionista acaba com a sua vida. E aí, pessoal, meu nome é Mayra Lessa e hoje eu vou falar um pouquinho sobre o sabotador mental chamado o insistente, que também é conhecido como perfeccionista. Bom, como perfeccionista, isso já é uma palavra que a gente entende. O primeiro sabotador mental que eu trouxe para vocês foi o crítico, e eu havia falado que ele desencadeia todos os outros sabotadores. E como segundo ponto, a gente tem esse insistente que ele tende a trabalhar o perfeccionismo na gente. Então, o que o perfeccionista, o insistente, vai fazer com você? Ele vai começar a te cobrar uma ordem, vai começar a te cobrar uma metodologia, ele vai trazer um aspecto de entender como que um processo, como uma situação deve ser feita, e ele não aceita nada menor do que a excelência. Então é aquilo. Ele vai sempre te direcionar para algo, querendo ou não querendo, inatingível. Então, o que ele acaba desenvolvendo? De primeiro aspecto, a mensagem que ele te traz é que ele é um cara, ele é o cara. Sabe como se você tem um ideal para você dentro da sua mente e na hora que você começa a se direcionar, te traz sempre uma mensagem como: ah, mas não ficou bom, não ficou do jeito que deveria ser, você poderia ter feito melhor. Isso é o insistente na sua mente. Como que ele é desenvolvido? Bom, não sei se você conhece, se não fica aqui a indicação de um filme. Tem um filme que chama Fragmentado. No Fragmentado, o rapaz ele acaba desenvolvendo vários tipos de personalidade e nisso tem uma personalidade chamada Dennis. O Dennis, ele é um perfeccionista típico. Então, o que acontece? O que o Dennis representa? Ele tem um certo aspecto de toque, ele tem uma compulsão por higiene, por as coisas estarem extremamente arrumadas, então ele está sempre preocupado com a roupa, ele não gosta de ter contato com nada que está em desordem. E nisso, ele é uma das piores personalidades desse protagonista. O perfeccionista, ele sempre vai te contar uma história que ele tem a solução para te trazer, para te alcançar um nível, te colocar em um nível de vida muito mais alto. Ele fala sempre para você: me segue que você vai conseguir chegar naquele ponto de vida ideal para você. Me segue que você vai ser a melhor pessoa do mundo. Então, nisso, o que ele faz? Ele cria ideais e você tem que se comprometer com o que ele está te direcionando. Só que, no ponto que você começa a se direcionar, você vai se relacionar com uma pessoa. Você já viveu com alguém que é perfeccionista? É aquilo, é um convívio extremamente cansativo, desumano e frustrante para a pessoa que convive. Perfeccionista é aqueles chefes autoritários, são aqueles direcionadores que eles acabam sendo até em certos níveis desumanos com as perspectivas que ele tem para o próprio seguidor dele, né, para o próprio direcionador. Então essas pessoas que elas acabam indo pela cabeça do perfeccionista, elas acabam ou paralisando diante dos próprios projetos, então muitas delas desistem, ou então elas vão continuar, só que sempre numa sobrecarga, e acabando acumulando infelicidade ao longo da vida. O perfeccionista, ele nunca vai estar satisfeito. Então é aquilo, quando ele entra na sua mente, ele começa a falar com você, ele sempre vai te gerar um certo nível de insatisfação. Indiferente dos seus resultados, nunca vai estar ideal perante o direcionamento dele. Então, é um sabotador que acaba gerando muito sofrimento para a pessoa. É um sabotador que ele gera muita ansiedade, muito estresse. E aquilo, constrói uma perspectiva de vida extremamente infeliz. Então, no perfeccionismo, você sempre vai estar rodando, você vai estar trabalhando na rodinha do hamster, sempre rodando em busca de um objetivo, só que na hora que você pode até chegar naquele ponto já não vai ser mais satisfatório para o perfeccionista. Então o insistente, ele cria uma realidade nesse panorama para você. Onde que nasce, né? Por que a gente acaba desenvolvendo e fortalecendo esse sabotador mental? Assim como no filme,
né? Quando você tem uma criação voltada muito para um aspecto de cobrança, para um aspecto que existe um ideal, para um aspecto que você não é direcionado para um desenvolvimento, mas sim na busca de um resultado. O perfeccionista, ele é um sabotador mental que para ele a única coisa que importa é o resultado que você vai atingir. Então, é o que hoje a gente fala, né, da questão dos mindsets, onde a gente tem um mindset de crescimento. O perfeccionista, ele sempre vai te jogar num mindset fixo, que é o quê? Que você precisa de ter um talento, uma aspiração, algo como se fosse natural, que você não precisa desenvolver. Então, ele não aceita o processo. Ele não aceita o percurso, ele não aceita o autodesenvolvimento. Por isso que ele é um sabotador mental extremamente desumano. Bom, e o que a gente trabalha, né? Como que a gente pode lidar com o perfeccionista? O primeiro ponto é entender o seu nível de perfeccionismo. O perfeccionismo, ele pode desenvolver não só, como eu falei, estresse e ansiedade. Isso é o primeiro ponto que ele vai acabar mexendo em você. Ele vai mexer muito forte na sua desvalorização. Então, assim como o crítico, né? Se juntar o perfeccionista e o crítico dá um prato cheio para você estar sempre se sentindo desvalorizado e também desvalorizando os seus próprios resultados. O perfeccionista, muitas vezes ele não tá voltado para o outro, né? Porque no ponto dele é assim, os outros são indiferentes. Quem tem que ser perfeito é você. Então, ele te coloca no seu autossofrimento. Junto com o crítico, você imagina como que vai ficar a sua mente sempre contra você. E ele acaba, né, trazendo todo esse contexto, ele torna as pessoas muito mais rígidas, porque ele trabalha em cima de uma ordem, ele desvalida o que você faz. Então, nesse ponto, sempre que você cai nesse perfeccionismo, você acaba sempre trabalhando numa certa desvalia e, em contrapartida, desistindo dos seus projetos, se sentindo insatisfeito com seus resultados e não aceitando que tudo é uma construção e você precisa de começar de um ponto que às vezes você vai errar, que não vai dar certo, e isso é natural para o nosso próprio desenvolvimento. O perfeccionista, ele pode desenvolver outras situações muito mais complicadas, como transtornos obsessivos compulsivos, e também ele desencadeia alguns aspectos narcisistas. Ele tem um ideal, então o crivo dele é aquilo. As pessoas, elas nunca vão alcançar o ideal e você também não. Por isso que é aquilo, né? O narcisista, ele é uma pessoa insatisfeita consigo, ele não traz só insatisfação com os outros. Por mais que a gente pense, ah não, mas ele tem um ideal e ele é o único lindo, maravilhoso. Mas a gente sabe que atrás daquele ego fraco do narcisista, aquele ego frágil dele, existe uma eterna insatisfação com os próprios resultados. Muitos narcisistas, eles falam pra você, eles te criticam, mas eles são pessoas que eles estão na arquibancada da vida, presta atenção nisso. Até a própria questão de perfeccionismo deles acabam colocando ele nessa posição. E se você trabalhar em cima desse perfeccionismo, ele também vai te jogar nessa mesma arquibancada da vida, onde você vai ser um ótimo crítico dos resultados e um baita frustrado com seus próprios resultados. Bom, e o que a gente pode trabalhar em relação a isso com as terapias naturais? Dentro da terapia floral, a gente tem alguns florais que eles trabalham aspectos de personalidades de rigidez e também esse criticismo e essa certa poda mental. Então, o que a gente vai ver? A gente tem o Rock Water, que assim como eu falei para o crítico, eu também trago ele pro insistente, pro perfeccionista. O Rock Water, ele é um floral que ele trabalha a rigidez mental. São as pessoas que elas criam um ideal porque eles acreditam que eles precisam ser exemplo para os outros. Então, eles têm esse exemplo de ideal. São pessoas extremamente rígidas, então elas não aceitam sair da própria rotina, do próprio direcionamento, e isso acaba prejudicando a percepção de vida delas e a construção delas. Segundo, eu vou trabalhar com o beach também. O beach, ele é o floral da intolerância. Então, os perfeccionistas, né, os insistentes, eles tendem a ser extremamente intolerantes com as situações, com aquilo que eles entendem que não é o ideal na projeção deles. Um outro é o Vine. O Vine é um floral muito bacana, que eu trabalho tanto para as pessoas que têm esse aspecto do perfeccionista, quanto para as pessoas que foram criadas por perfeccionistas ou por pessoas narcisistas. Por quê?
Porque o Vine, ele é o floral da videira. Então, o que ele faz? Ele vai se alastrando. E nisso são aquelas pessoas que elas estão sempre dando pitaco na vida alheia. Sempre estão falando o que deveria ser feito em certas partes, tomando a frente dos outros. Então, o que acontece? Na influência do Vine, essa pessoa ela acaba sendo muito podada. Quem convive com esse tipo de pessoa? E quem tem essa característica Vine tende a invadir a vida das outras pessoas. E nisso ela precisa de uma compreensão de uma certa restrição desse ponto. E o último floral que eu vou indicar para o insistente é o Vervain. Por quê? Porque ele é o floral das pessoas assim, elas têm um ideal delas e elas são extremamente engajadas e entusiasmadas. Só que elas não compreendem os próprios limites e muitas vezes essas pessoas que vivem buscando esse ideal delas, elas acabam se detonando por causa disso. Então o Vervain ele trabalha nisso. As pessoas que elas são muito engajadas em algo, só que elas não entendem que os outros podem ser que não compreendam ou que isso difere, então tira a pessoa desse autoritarismo e também trabalha esse aspecto que, mesmo que ela tenha um objetivo, isso não pode comprometer a vida dela, a saúde dela. Bacana? Outro ponto que eu também vou trabalhar dentro das terapias naturais é na aromaterapia, então a indicação dos óleos essenciais para esses insistentes. Um óleo essencial bacana é a laranja doce, porque a laranja doce ela vai trabalhar essa alegria, ela é um óleo mais jovial. Quem trabalha nesse nível de perfeccionismo, desse insistente, são pessoas que acabam sendo muito críticas, muito ranzinzas, então elas precisam de dar uma aliviada por esse ponto. Outros dois óleos que eles trabalham o aspecto da criança interior, que isso vai auxiliar. Tanto no aspecto de trauma, que é a mandarina. Então, se você teve um contexto muito traumático, uma cobrança muito forte na infância, de alguns certos aspectos que até mesmo não se relacionam à idade que você estava vivendo, isso acaba desencadeando um perfeccionismo muito forte. Você pode trabalhar com a mandarina e o Petit Grain também. Petit Grain ele trabalha mais no aspecto de conexão com a criança interior, gerar um equilíbrio nela, porque é aquilo. Por mais que às vezes a gente se conecte com essa criança interior, a gente tem que entender que hoje a gente é adulto. Então, na hora que você vai trabalhar esse equilíbrio entre esses dois pontos, não dá para você tentar resgatar vivenciando a criança. O Petit Grain ele trabalha dentro desse equilíbrio. E também uma outra indicação é o patchouli. O patchouli ele é um óleo essencial que ele quebra essa resistência. Ele quebra as pessoas que constroem determinados ideais e tabus. Então o patchouli é muito bacana dentro desse aspecto do perfeccionismo, fazendo você ficar mais flexível com a realidade, com as situações e com você mesmo. E por último, a verbena, ou também conhecido como óleo essencial de Litsea cubeba. Por quê? A verbena, ela trabalha o aspecto de conexão com o amor próprio. Também é um óleo que vai relaxar. Ele também é estudado em relação à questão de diminuir os níveis de cortisol. Então, o hormônio do estresse, ele vai te colocar num estado menos estressivo, porque você estar com esse perfeccionista, esse insistente mental, ele vai te dar uma cobrança. E nisso, com certeza, você vai ser uma pessoa constantemente estressada. Bacana? Então é isso, queria agora que você comentasse pra mim se você percebe que em alguns aspectos você sofre com esse nível de perfeccionismo, se ele te congela, te paralisa nas suas ações. Deixa seu comentário aqui pra gente trazer mais uma indicação personalizada pra você. E se você gostou desse vídeo, curta, se inscreva no canal e não esqueça de ativar o sininho que a gente vai trazer os próximos sabotadores mentais.